Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao Medeiros Botafogo para a gente falar do nosso glorioso. Para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é um inscrito aqui no Medeiros Botafogo, mais uma vez vamos falar da nossa paixão, vamos falar do nosso Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Tem algumas notícias aí importantes para a gente comentar com vocês, né? E o Botafogo só vai jogar agora no domingo contra o Seattle na estreia do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo está lá fazendo seus treinamentos, né? Tem algumas atualizações sobre quem treinou, sobre quem não treinou. A gente vai passar isso aqui também neste vídeo, então fique até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação do nosso Botafogo. Primeiro, eu quero falar sobre o Campeonato Carioca. Eu sei que o torcedor do Botafogo não liga para o Campeonato Carioca, mas temos que falar, principalmente quando sai uma atualização igual a de hoje. E é uma atualização que, sinceramente, eu gostei muito, tá? Tivemos uma redução significativa de calendário para 2026 referente ao Campeonato Carioca. Mudou totalmente o formato do campeonato. Aquele campeonato engessado, aquele campeonato patético, assim, a palavra é essa, não existe mais. Tivemos uma redução, né? Os times agora vão ter mais tempos de descanso, né? Isso era uma pauta que estava sendo levantada, né? Muitos treinadores reclamando, muita gente falando que o calendário brasileiro realmente estava demais e que os estaduais estavam prejudicando. Então, o Campeonato Carioca teve hoje a votação lá na FERJ e tivemos mudanças significativas. Vamos passar com vocês aqui o que mudou. Primeiro, eram 16 datas e agora serão 10 datas no Campeonato Carioca. Serão 2 grupos de 6 clubes. Os grupos já estão definidos, inclusive, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E nesses grupos, 2 grupos de 6, o grupo A vai enfrentar o grupo B e o grupo B vai enfrentar o grupo A, vice-versa. O Botafogo, por exemplo, está no mesmo grupo do Vasco e o Flamengo está no mesmo grupo do Fluminense. Então o Botafogo vai enfrentar os 6 clubes que estão no grupo A, né? Flamengo, Fluminense, Portuguesa. Inclusive o Botafogo estreia no ano que vem, no Carioca do ano que vem, contra a Portuguesa, tá? E aí teremos 4 classificados de cada grupo. Grupo A 4, grupo B 4, para formar umas quartas de final. Primeiro colocado do grupo A pega o quarto colocado do grupo B. Primeiro colocado do grupo B pega o quarto colocado do grupo A. Segundo contra terceiro. E é assim que vai funcionar, ok? Depois, e detalhe, quartas de final, jogo único, tá? Jogo único para definir quem vai para a semifinal. Nas semifinais, aí sim nós teremos jogos de ida e volta. Por exemplo, se der Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo, jogos de ida e volta para ver quem vai estar na final do Campeonato Carioca 2026. Chegamos à final do Carioca. Como que vai acontecer? Jogo único no Maracanã. Jogo único, final única com Maracanã lotado, 50-50, para valorizar também o maior estádio do mundo, o Maracanã, tá? É assim que vai funcionar a partir do ano que vem, o Campeonato Carioca, redução significativa no calendário. Gostei, cara, gostei. Só falta mesmo premiação. Esse é o calcanhar de Aquiles da FERJ, não consegue ser atrativo para o clube no dinheiro. Não dá para o Campeonato Carioca ficar prometendo todo ano premiação e aí quem ganha não recebe o dinheiro, né? Cada vez mais o Campeonato Carioca estava se desvalorizando. Vamos ver se com essas mudanças volta de novo, né, o Campeonato Carioca a ter o seu charme, pelo menos. Não vai nunca ser próximo do que os outros campeonatos, do que são os outros campeonatos nacionais e internacionais. Isso nunca vai acontecer. Já passou essa época, mas desvalorizado do jeito que estava, não estava legal. Para pelo menos voltar a ser um pouquinho valorizado, né? O Campeonato Carioca. Vamos ver qual vai ser a postura do Botafogo, do John Textor, no ano que vem, em relação ao estadual. Botafogo que nos últimos anos
não quis nem saber de estadual, colocando time sub-20, colocando time B, né? O Botafogo nem se classificar para as finais, aí o Botafogo vem se classificando devido ao que o Botafogo realmente está fazendo, né? Não liga para o estadual, vamos ver como é que vai ser a postura do Botafogo no ano que vem, beleza? Mudança de assunto rapidinho para vocês, tá? Vamos falar da notícia que saiu agora há pouco em relação ao Júnior Santos. Botafogo acionou na CNRD da CBF, na Justiça, o Atlético Mineiro em relação ao Júnior Santos. O Atlético Mineiro contratou o Júnior Santos do Botafogo e até o momento não pagou nenhuma parcela dessa compra. O Botafogo ainda tentou o empréstimo do Júnior Santos com abatimento do valor que tem a receber. O Atlético Mineiro recusou a proposta. Com isso, o Botafogo sentiu que o Atlético Mineiro não está a fim de negociar, não está a fim de conversar. Então o Botafogo entrou na justiça contra o Atlético Mineiro, que comprou o Júnior Santos e até o momento não pagou, ok? Lembrando que a CNRD tem até 2 anos para poder definir a situação. Muito tempo, né? Vamos ver se pelo menos com essa situação de colocar o Atlético Mineiro na justiça, alguma coisa ande. E também está existindo já o debate do fair play financeiro, que deve mudar muita coisa no futebol brasileiro. E essa parte também aí de pagamentos que estão atrasados, pagamentos que não estão sendo efetuados, vai entrar com certeza no fair play financeiro. E o Botafogo também tem que tomar cuidado com algumas situações, né? Saiu notícia hoje envolvendo também falta de pagamento em relação ao Almada, né? Se a gente abre a matéria para ler, por exemplo, a gente vê que tem ali uma situação na justiça que o Botafogo recorreu na FIFA porque o entendimento do Atlanta não é o mesmo entendimento do Botafogo. O Botafogo acha que tem que pagar 10% para o Almada, como determina a MLS, o Atlanta quer 100%, tem uma briga judicial ali, estão decidindo na justiça. O Atlanta ganhou em primeira instância, o Botafogo recorreu, está uma situação de uma briga danada. Essa do Almada foi a notícia do dia também hoje, que saiu, né, uma falta de pagamento do Botafogo em relação ao Almada, lá no Atlanta, o Almada que já está no Lyon, enfim. Essa situação também o Botafogo precisa começar a se organizar, porque com o fair play financeiro, isso vai ser muito fiscalizado, tá? Então, nos recebimentos e nos pagamentos, tem que ajeitar essas questões, né, em relação à compra e venda de atletas o Botafogo. Beleza? A gente vai acompanhar isso muito de perto, tá? E vamos aguardar também aí novos posicionamentos e novas notícias envolvendo essas questões, tanto de recebimento, como a gente falou aqui do Júnior Santos, quanto de pagamentos também envolvendo o Almada e outros jogadores. Ok? Último assunto para vocês aqui, notícia do GE. Globo, que está cobrindo o Botafogo direto dos Estados Unidos. Nos 2 últimos treinos, o Matheus Martins não participou. Então, provavelmente deve ser desfalque no primeiro jogo contra o Seattle. O Matheus Martins, que está lesionado já tem um tempo, não vai voltar agora. Fica então para o segundo jogo contra o Paris Saint-Germain. E quando ele voltar, provavelmente vai voltar de forma gradativa, vai voltar aos poucos, né? Então o Botafogo deve ter outra opção aí na sua ponta, né? Tem o Motoro, que chegou agora, né? Tem o Savarino, tem o Santi Rodrigues, tem algumas opções o Botafogo, né? Tem o próprio Joaquim Correia, são novos reforços que chegaram, né? Que podem entrar nessa posição, ou o próprio Cuiabano, que vinha fazendo essa função, também pode continuar jogando por ali, pelo menos no Mundial de Clubes, já que ele não foi embora ainda, né? O Cuiabano que está de malas prontas para a Inglaterra, para ir para ou Brighton ou o Nottingham Forest, ok? Então essas são as principais informações, atualizações do dia do Botafogo. A gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês aqui no Medeiros Botafogo. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo, hein? Tá perdendo. Se inscreva aqui no Medeiros Botafogo. Um abraço, até a próxima. Valeu!